O futebol que eu, você e todo mundo conhece é assim há muito tempo, desde a sua criação praticamente. Obviamente com mudanças táticas, culturais, técnicas, diversas mudanças que traçaram uma risca na linha temporal do futebol, cada um com a sua importância. Hoje o Entrosamento em Dia vai te mostrar a mudança judicial que mudou realmente o rumo do futebol mundial e também que ajudou a determinar as divisões que tem hoje em dia no futebol. A Lei Bosman. Faz 16 anos só. Eu pensei que você estava falando da final da Champions porque não precisa assistir para saber o final. De cinema, né? O Bayern de Munique foi campeão mais uma vez, é verdade? O espanhol acertou a compra do jovem por quase 200 milhões de reais. Se eu te perguntar quais os clubes que mais lucram no mundo do futebol atualmente, tirando, claro, quem ganha dinheiro de fora, você provavelmente vai dizer os maiores clubes, né? Os que mais ganham. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Milan, etc. E você não tá errado não, tá? Tá certo. Quanto mais título, mais dinheiro para investir. Quanto mais dinheiro para investir, mais título. Esse é o ciclo natural do futebol. E com isso, talvez você saiba que é muito difícil de um time pequeno constantemente disputar títulos com esses gigantes com poderio financeiro muito grande, né? Para trazer para nossa realidade, é muito difícil ver um sul-americano atualmente vencer um superpoderoso europeu, tirando também as raras temporadas que isso acontece. Pois é, a Lei Bosman pode ter sido o estopim para essa difusão. Primeiramente, vamos conhecer quem era Bosman e como que ele nomeou uma lei. Mark Bosman era um meio-campista belga que jogou grande parte da sua carreira no Standard Liège, onde estreou profissionalmente em 1983. Em 88, ele foi para o RFC Liège. Em 90, seu contrato acabou e ele acertou sua transferência para o USL Dunkerque, da França. Porém, o RFC Liège não aceitou. Mas seu contrato não tinha acabado? Que mal tinha isso? Naquela época não era exatamente como hoje, meu amigo. Naquela época, quando um time comprava um jogador, ele adquiria o passe do atleta. Ele meio que virava dono do profissional. O contrato era feito de forma separada do passe. Ele definia o valor do salário e o tempo de duração. Portanto, o contrato salarial do Bosman tinha acabado, mas o passe ainda estava ativo. Ele queria ir para o clube francês e comunicou o RFC, que disse que só o liberaria se houvesse uma compensação financeira. O Dunkerque, por sua vez, não aceitou. O RFC veio com uma outra proposta: renovar o contrato de Bosman e assim fazer com que ele atuasse no time, já que ele estava parado, porque o passe ainda era do time, mas estava sem contrato. Só que nessa proposta o time ofereceu um novo contrato, mas Bosman iria receber 75% a menos do seu salário. Basicamente, Bosman estava vivendo numa prisão. Não podia sair do clube e também, se ficasse, receberia 75% a menos. Ele não aceitou e tomou o caminho improvável. Ele acionou a Corte de Justiça Europeia. Ele realmente colocou na justiça a UEFA, o seu clube e a Federação Belga de Futebol. Os advogados viram uma brecha. A brecha estava no Tratado de Roma. Foi um tratado assinado em 1957 pelos países que hoje formam a União Europeia. Nele dizia que as pessoas podiam transitar e exercer suas funções em todos os países do tratado. Isso acontecia de fato com as outras profissões, menos com os jogadores de futebol. A corte deu razão para Bosman e em 1995 foi criada a lei com seu nome, a Lei Bosman. Essa lei tirou os passes de funcionamento. A partir desse momento da história do futebol, apenas os contratos valiam. Os jogadores começaram a poder escolher onde que eles queriam jogar, onde eles queriam exercer suas profissões. E também mudou a forma da visão da contagem de estrangeiros de um time europeu. Antes da Lei Bosman, um time europeu podia ter somente 3 estrangeiros em competições da UEFA, como por exemplo na Champions League. A lei alterou isso entre cidadãos
da União Europeia. Jogadores não europeus ainda continuavam nessa regra que foi mudando ao longo da história. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Se um francês jogava na Itália, antes da lei ele era considerado um estrangeiro. Depois da lei, ele não era mais considerado um estrangeiro, ele era um local. Tudo por conta do Tratado da União Europeia, Tratado de Roma. Isso fez com que os clubes com mais dinheiro olhassem com outros olhos para os outros mercados, como por exemplo o sul-americano. Foi aí que começamos a perder nossas peças para os enriquecidos europeus. Tá, mas o que de fato isso mudou na prática para os clubes? E como que isso interfere hoje em dia? A Lei Bosman tem seu lado positivo, obviamente, mas também tem seu lado negativo e a gente precisa ressaltar ele aqui. Como o jogador escolhe o seu próprio destino agora, o poder dos clubes grandes se sobressaíram. Após essa lei, o poder de barganha cresceu muito, e isso fez com que os clubes pequenos parassem de competir constantemente com os clubes grandes. Ou seja, um jogador de terceira prateleira do cenário europeu pode simplesmente ser convencido por um gigante a não renovar com o seu clube atual e sair totalmente de graça para esse clube só pelo poder da grandiosidade de jogar num clube com maior prestígio. Isso acaba deixando o rico cada vez mais competitivo e o clube mais pobre com menos dinheiro para conseguir investir e remodelar o seu time para continuar sendo competitivo. Quer um exemplo? Do Ajax de 1995, campeão da Liga dos Campeões, que perdeu nomes de peso como Edgar Davids e Patrick Kluivert. Tudo isso sem receber nada pelos craques, que foram formados na base do clube holandês. No futebol sul-americano a gente também consegue ver isso. As mudanças ampliaram a diferença de nível com os europeus, já que segurar os jovens talentos deixou de ser apenas uma tarefa difícil para se tornar uma missão praticamente impossível. 164 milhões de reais. Esse é o valor da venda do jovem Vinícius Júnior do Flamengo para o Real Madrid. Os sites oficiais dos clubes confirmaram o acordo a partir de julho do ano que vem. Vinícius Júnior tem só 16 anos. O atacante Rodrigo será jogador do Real Madrid. O clube espanhol acertou a compra do jovem por quase 200 milhões de reais. Pouco no site oficial, a contratação do atacante Endrick, atacante do Palmeiras. O jogador de apenas 16 anos. Rapaz, 16 anos só. Naquela época, antes da lei, era comum ver o Ajax campeão, que vinha de uma liga financeiramente inferior, o Estrela Vermelha também, uma outra surpresa, enfim, várias zebras que não eram zebras naquela época, eram constantemente campeões. Depois dessa lei, os campeões da Champions, por exemplo, a principal competição de clube da Europa, não sai da mesma, não sai do mesmo eixo. Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália. Se para os clubes menores essa lei foi um tanto quanto prejudicial, para as seleções ela se inverte, tá? Ela foi positiva. Seleções de menor expressão ganharam força no cenário do futebol mundial. Tudo isso por conta do maior intercâmbio cultural entre os jogadores que começaram a ir mais para o centro do futebol, a Europa. Um exemplo é Portugal, que começou a chegar em finais importantes nas últimas décadas. Um exemplo melhor ainda é o de Marrocos, que teve um time extremamente competitivo na Copa do Mundo de 2022, com os craques do time atuando na Europa, sendo peças fundamentais no cenário europeu. Do lado negativo, a gente consegue ver a Itália, que vem perdendo cada vez mais seu espaço cativo nas Copas para seleções com menos prestígio internacional. O Brasil também pode entrar nessa. Vem cada vez mais não sendo mais unanimidade. O futebol sofre alterações e isso é nítido. Podem ser elas negativas, positivas ou, no caso da Lei Bosman, ser os dois, um equilíbrio. A gente consegue trazer os dois lados para vocês. Um pequeno asterisco nessa história é realmente falar do Bosman em si, tá? Ele venceu na justiça, conseguiu ter uma lei com o seu nome, mas sua carreira foi por água abaixo. Como você pode saber, ele não era um jogador estrelado, não era um jogador extremamente conhecido, mas ele tinha uma carreira. Só que depois dele vencer na justiça, sua carreira foi por água abaixo, ele não conseguiu
mas ter uma sequência como jogador de futebol e atualmente ele nem é aposentado, ele tem que trabalhar ainda para conseguir o seu sustento. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e mandar para algum amigo que você sabe que vai curtir esse conteúdo. Valeu, tamo junto e não esquece de seguir a gente no Instagram também, tá saindo vários conteúdos interessantíssimos por lá, beleza? Valeu, até a próxima.